Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, qual é o teu nível espiritual? Eu quero que você indague isso na sua mente nesse momento. Em Ezequiel, capítulo 47, nós vemos um texto bastante interessante. Porque nesse texto, Ezequiel, ele é levado até um riacho. E esse riacho, ele tem alguns níveis de profundidade que a gente pode traduzir como níveis espirituais de um servo de Deus. E são 4 níveis que esse texto nos fala. Ezequiel ele vê 4 níveis naquele rio. Ezequiel diz que a cada 1000 côvados existe um novo nível espiritual. O primeiro nível que Ezequiel viu é o nível dos artelhos, ou o nível dos tornozelos. O segundo nível é o nível que o rio está batendo nos joelhos. O terceiro nível é o nível da cintura, é o terceiro nível. E o último nível é o nível submerso, quando as águas do rio já são tão profundas que ele não consegue mais andar normalmente, passar, a não ser a nado, nadando. Porque a altura do rio, a profundidade dele já cobre a pessoa que está passando por ele. Então são 4 níveis que a gente vê aqui. 4 níveis que eu quero aplicar para a tua vida espiritual. Qual é o teu nível espiritual? É baixo ou é alto? Vamos entender o que são níveis espirituais. É bem verdade que não é segredo para ninguém que nem todas as pessoas são iguais espiritualmente. Existem aqueles que estão mais aprofundadas nas coisas de Deus e existem aqueles que fazem as coisas de Deus como bem entenderem. Ele faz a obra de Deus, ele vive na igreja, mas as coisas espirituais não dominam tanto ele. Não tem certa relevância na sua vida. Isso são níveis espirituais. O primeiro nível espiritual é o nível dos artelhos, ou o nível dos tornozelos. O nível do tornozelo é o nível de uma pessoa que sente a água nos seus pés, mas a água não tem nenhum controle sobre a sua vida. Alguém que está com água nos seus tornozelos, ele está sentindo a água, mas ele consegue se movimentar normalmente, como se estivesse fora da água. Assim são as pessoas nesse nível espiritual. As pessoas no primeiro nível espiritual, elas conseguem até sentir a presença de Deus. Elas conseguem até sentir um pouco de Deus. Elas têm até sensibilidade às coisas de Deus. Porém, elas vivem como quer. Elas andam do jeito que quer. Elas fazem o que querem. Por quê? Porque a água não tem nenhum controle sobre a sua vida. Porque o Espírito não tem nenhum controle sobre a sua vida. O nível espiritual das águas que estão nos tornozelos é o nível espiritual das pessoas que sentem a presença, que vivem na casa de Deus, que vivem na igreja, mas mesmo assim faz o que quer da sua vida. Anda para onde quer, se veste como quer, do jeito que quer, como se ninguém mandasse nelas. Não é dessa forma? Então esse é o primeiro nível espiritual. O segundo nível espiritual que a gente vê aqui é o nível dos joelhos. Quando a água está nos joelhos de alguém, a gente observa que a água não tem muito controle sobre a vida dessa pessoa, sobre o movimento dela. Porém, se essa pessoa tentar correr dentro da água, ela não vai conseguir com maior facilidade, com tanta facilidade. Porque a água já está nos seus joelhos. O nível espiritual da água que está nos joelhos é o nível da oração. Quando a gente fala de joelho, a gente lembra logo de oração. É o nível onde a água ela tem um controle parcial sobre a vida da pessoa. É quando você começa a se entregar ao Espírito Santo.
É quando você começa a ter uma vida de oração. É quando você começa a ter uma vida de entrega a Deus. Porém, você ainda faz aquilo que quer. Você ainda anda para onde quer. Você ainda não tem, o Espírito não tem ainda total controle sobre a tua vida. Porque você ainda deixa as suas vontades, os seus deleites, os seus desejos se sobrepor às vontades do Espírito. O terceiro nível espiritual é o nível da cintura. O nível da cintura é mais ou menos no meio do corpo. Então, o nível espiritual de alguém que está com água na cintura é alguém que está coberto parcialmente, pela metade. Está dividido. Ele está quase lá. Ele está quase chegando no ponto certo. Porém, ele não está totalmente entregue ao Espírito. É uma pessoa que tem uma vida de oração, que tem uma vida de entrega a Deus, que tem uma vida, às vezes, de contínua intercessão, uma vida de intimidade com Deus. Porém, ainda algumas partes do corpo estão de fora. Ou seja, ele ainda se deixa levar por muitas coisas desse mundo. Ele não coloca ainda Deus como prioridade na sua vida. E o quarto nível espiritual é o nível submerso, quando as águas já estavam cobrindo a pessoa e você só consegue passar nada. Esse é o nível espiritual que todo cristão deve almejar. Está submerso pelas águas. Está totalmente coberto pelo Espírito Santo. Aí, nesse momento, eu quero te perguntar, qual é o teu nível espiritual? Nós devemos desejar, almejar sempre chegar no último nível espiritual, que é o nível submerso. É quando o Espírito tem total controle sobre a nossa vida. É quando nós chegamos ao ponto de falar o que Paulo falou, onde ele disse, não vivo mais eu, as minhas vontades, mas Cristo vive em mim. Não faço mais o que eu quero, mas o que Cristo quer. Por quê? Porque ele estava no último nível espiritual, estava submerso. Ele não conseguia mais, as suas vontades não eram maiores do que as vontades de Deus. Quando alguém está submerso em um rio, se esse rio tiver correnteza, se ele tiver forte, essa pessoa não vai conseguir se controlar, vai ser levado pelo rio. Por quê? Porque o rio tem total controle sobre a vida dele. Alguém que está no nível espiritual, no último nível espiritual, o Espírito Santo tem total controle sobre a sua vida. Aí alguém olha para ele e diz assim, essa pessoa quer ser crente demais, às vezes não. Às vezes é porque o Espírito tem total domínio sobre a vida dele. Talvez alguém olhe e diz assim, como é que ele consegue? É o Espírito Santo que está dominando a vida dele. Então, irmãos, você deve sempre almejar subir de nível espiritual. Qual é o teu nível espiritual? Eu vejo alguns pontos aqui. Primeiro, que a dificuldade aumenta conforme a gente vai aumentando de nível. Ou seja, quanto mais fundo eu vou no rio, mais difícil fica de caminhar. Não é verdade? Do mesmo jeito é a nossa vida na fé. Quanto mais fundo a gente vai espiritualmente, mais difícil fica de caminhar. Por quê? Porque o peso é maior, porque a pressão é maior, porque as batalhas são maiores. Não pense que a mesma batalha que alguém que está fora da igreja vive é a mesma de alguém que está dentro da igreja. Não. Alguém que está dentro vive batalhas maiores. Por quê? Porque a pressão é maior, porque as águas estão cobrindo mais, porque a batalha é maior. Então, a dificuldade aumenta conforme a gente for aumentando de nível. Então, pare com esse negócio de pensar que se você subir de nível espiritual, a vida vai melhorar. Não. Vai ser mais batalha, vai ser mais dificuldade, mas você vai vencer, você vai conseguir, porque o Espírito Santo é quem vai estar batalhando com você. Amém? E segunda coisa que a gente observa é que o processo para passar de um nível para o outro é demorado. Por quê?
Porque se você observar na palavra, ela vai dizer que de um nível para o outro era 1000 côvados, que é mais ou menos 457 metros. Ou seja, mais ou menos meio quilômetro, um pouco menos. Só que a gente observa que é um pouco distante, e principalmente quando a gente está dentro da água. Então, o processo para passar de um nível espiritual para outro é um pouco demorado. Então, não é do dia para a noite que você vai ir mais fundo espiritualmente. Não é do dia para a noite que você vai subir de nível espiritual. Não. É ao longo do tempo, é devagarzinho, é ao longo do seu percurso na fé, na caminhada, no ministério. E assim Deus vai te honrando, te abençoando e você vai subindo de nível espiritual. Amém? Então, qual o teu nível espiritual? Se o teu nível é o primeiro, busque hoje subir de nível, ir mais fundo, chegar mais perto de Deus, porque Deus quer você em um alto nível espiritual. Quanto mais perto a gente tiver de Deus, quanto mais cheio a gente vai ter do estado do Espírito Santo, mais a gente vai agradar a Deus. Amém? Irmão, Deus abençoe tua vida. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei nesse vídeo e deixa aqui nos comentários sugestão para os próximos vídeos. Amém? Deus abençoe tua vida. Fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.